então já não é mais uma coincidência. O algoritmo trouxe você aqui realmente para essa ilha, fugindo das microbolhas do algoritmo do YouTube. Bem-vindos, você acabou de chegar na ilha de Joca. Então vamos lá. Primeiro vamos entender mais ou menos o que é o TDAH, porque quando se conversa sobre o que é o TDAH hoje, geralmente se para na parte do a pessoa esquecida, a pessoa acelerada, e não é só isso, gente. E para isso eu trouxe aqui a professora Ana Beatriz Barbosa Silva, que claro não veio para cá. Eu tenho um dos livros, uma das autoras que eu gosto muito, para discutir o assunto, né? Quem dera se tivesse aqui do lado para conversar sobre isso. E ela tem uma definição bem legal no livro dela, Mentes Inquietas, né? Que ela fala sobre o TDAH. E ela diz que o TDAH se caracteriza por 3 sintomas básicos: a desatenção, a impulsividade e hiperatividade física e mental. Costuma manifestar ainda na infância e, em cerca de 70% dos casos, o transtorno continua na vida adulta. Olha só, ele acomete ambos os sexos, independentemente do grau de escolaridade, situação socioeconômica ou nível cultural, que pode resultar em sérios prejuízos à qualidade da vida das pessoas que o têm, caso não sejam diagnosticadas e orientadas precocemente. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Hoje a gente se fala num mega diagnóstico sobre o TDAH, mas na verdade eu acho que a gente mudou um pouquinho as ferramentas e não só o método, mas abriu-se mais a conversa para falar sobre o TDAH. Que antes era uma criança que aprontava muito, uma criança que era desatenta, hoje você sabe que ela pode estar dentro desse transtorno. E se fosse bom, não começar com o transtorno. Vamos ser bem honestos. No meu caso, eu recebi uma conversa com um colaborador, uma empresa que eu estava, feedback que eu trabalhava, eu tinha conhecimento sobre técnico sobre aquele assunto, mas eu estava com certa dificuldade em colocar aquilo ali, projetar aquilo ali na linha que ele deveria colocar. A empresa que eu estava tinha um plano para fazer essa parte de acompanhamento, né, psicológico. Eu aproveitei o ensejo, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que é que pode dar disso aí. Sem muitas intenções de vai ser, não vai ser, não tinha muita expectativa em cima disso. Eu queria só entender essa certa inquietude que eu tinha. É mais ou menos como se a cabeça funcionasse umas 50 abas abertas. Então, eu fiz, né, os testes, não é só um. Foi uma bateria de testes e ao longo que você ia conversando e desempenhando as atividades, poderia ser colocado um teste a mais ou um teste a menos. Então foi um pouquinho mais de um mês, porque foi um teste por semana, salvo engano, porque não lembro agora se foram 6 ou se foram 8 testes. Caíram de testagens de memória curta, foi doloroso fazer isso, inclusive, porque era enfadonho, a melhor parte de sair dali, levantar e ir embora, para teste de reconhecimento de padrão, e esses aí foram excelentes. Por exemplo, adorei esse, gabaritei fácil e outros. E no final, realmente, é dado o laudo, e dentro do laudo tinha lá a informação de quais parâmetros, né, eu desempenhei alguns acima e outros um pouco abaixo do que era esperado, para uma pessoa neurotípica. O que só mostrava que são pontos que eu tenho que explorar e treinar realmente mais, desenvolver ferramentas para conseguir desempenhar da melhor forma possível. Então, algumas coisas começaram a ganhar sentido, de fato. Alguns desempenhos, por exemplo, no tempo de ensino médio, no tempo de escola, eu era tido como um aluno muito inteligente, porém, para dentro de alguns campos, por exemplo, do ensino, eu não desempenhava bem. Para outros era maravilhoso o desempenho, mas para alguns específicos não desempenhava bem. Eu comecei a perceber hiperfocos ao longo da vida, alguns hiperfocos que eu tive ao longo da vida, alguns interesses assim que eu explorava. Assim, realmente mudou. Eu percebi até algumas formas que eu me adaptei ao longo da vida para conseguir desempenhar várias atividades, né? Bem tal e qual qualquer pessoa neurotípica. E principalmente eu percebi que eu sou o que sou apesar do TDAH.
Então eu acho muito bom, por exemplo, quando uma criança consegue ser identificada hoje. Porque antes a criança que tinha TDAH era uma criança que era voada na sala. Meu perfil, por exemplo, era se eu não sentasse na frente quando eu era criança, para adolescente, eu facilmente seria distraído. E não é distraído pelo coleguinha, é distraído por qualquer coisa. Ao passo que eu também sou míope. Então, se eu não conseguisse enxergar direito o que estava escrito no quadro, eu ia me distrair com qualquer outra coisa e pronto. Sabe quando você inicia, a professora inicia a fórmula com x é igual, você virou a cara, voltou, já tá um log de 32 e tudo mais, é isso. Então, você ter um diagnóstico antes pode te ajudar. Bom, e do mais, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa aqui, ajudado vocês mais uma vez, você que também é um náufrago aqui dessa chegada nessa ilha. Peço que, se você gostou, gente, não custa nada, curte esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, principalmente se você tem alguma curiosidade, você também passa por isso, vamos tratar de fato, vamos conversar, tirar esse elefante branco da sala e conversar sobre esses transtornos, porque lembre-se que não são coisas incomuns, então provavelmente você trabalha com alguém que tem um tipo de neurodivergência, você pode ser um profissional neurodivergente e ter uma carreira profissional maravilhosa na sua vida inteira, né? Então, ao invés de pensar dos pesos de ter, pensa nas pessoas que passaram a vida inteira sem saber isso e sofreram por vícios ou sofreram por diversas outras coisas, certo? Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Agora... maravilhoso.